Esse é o nosso quarto vídeo da série sobre as 5 competências cobradas na redação do Enem. Nessa competência de número 4, nós vamos falar um pouco dos recursos coesivos usados no texto, ou seja, sobre a estrutura textual. O que exatamente pede a competência de número 4? Demonstrar conhecimento dos mecanismos linguísticos necessários para a construção da argumentação. Então pense, mecanismos linguísticos necessários. De que forma você usa o seu repertório linguístico? Então nós temos um repertório sociocultural, que está no plano das ideias, das informações, e que é muito comentado, em vários... Eu já vi muitos comentários sobre o repertório sociocultural, mas nós temos que pensar também no nosso repertório linguístico. Qual é o nosso repertório de operadores argumentativos, por exemplo, de recursos coesivos? O termo repertório, ele se refere a um conjunto de conhecimentos em determinada área, em determinado assunto. Você tem um repertório sociocultural, mas você precisa também ter repertório linguístico. Sobre o repertório linguístico, nós vamos lembrar o que foi discutido lá na competência de número 1. Se você não assistiu ao vídeo da competência número 1, corre lá e assista. Em relação à competência número 1, nós falamos da gramática internalizada, ou seja, de toda aquela bagagem de conhecimento sobre a língua que você tem como falante da língua. Então, aqui na competência de número 4, nós vamos falar da superfície do texto, da estrutura do texto. Vamos lembrar lá do conceito do texto. Um texto, ele é um todo de ideias, ele é construído de forma interligada, relacionada, ele não é um amontoado de palavras, de ideias aleatórias. Então, essas ideias apresentadas no texto, elas serão organizadas em forma de parágrafos, conforme o tópico frasal, que nós também falamos lá na competência de número 3. E aqui na competência de número 4, eu preciso relacionar todas essas ideias de forma clara no meu texto. Eu preciso ligar uma parte do texto à outra. Eu preciso costurar o meu texto com recursos coesivos. Então, essa articulação entre as partes do texto, ela pode ser feita de duas formas. É o que eu vou chamar de coesão referencial e de coesão sequencial. Vamos falar primeiramente da referencial. A referencial é quando você retoma um assunto dentro do seu texto. Você tem uma continuidade de ideias, você está desenvolvendo as suas ideias e você retoma essas ideias na estrutura, na superfície ali do seu texto. De que forma eu posso usar a coesão referencial no meu texto? Eu posso fazer isso por meio de pronomes, esse, este, ele, ela, outros pronomes demonstrativos, por exemplo, aquele. Então, quando eu uso esses pronomes, este assunto, eu estou me referenciando ao que foi dito dentro do texto e estou fazendo essa coesão, essa ligação entre as minhas ideias. Em relação aos numerais, eu posso observar também os numerais ordinais. Em relação a um assunto, eu posso considerar, por exemplo, primeiramente, nós vamos observar esse critério, em seguida, esse outro critério. Uma outra forma também muito usada são os numerais fracionários, que são aqueles construídos em forma de fração. 2/3 da população concorda com essa ideia. 2/3 da população é atingido por esse problema. Então, é melhor eu dizer, por exemplo, 2/3, 1/3. Eu estou conseguindo quantificar o dado do que eu dizer, por exemplo, a maior parte, a maioria, que eu não quantifico. Muitas pessoas. Então, essas palavras ou expressões, como a maioria ou muito, elas não quantificam exatamente essa informação. Então,
não é aconselhável eu usar essas estruturas no meu texto. É preferível que eu use, por exemplo, numerais em forma de fração, 2/3, 1/3, estou quantificando. Ou se eu tiver percentuais, 70% da população, então eu consigo quantificar e isto dá mais consistência ao meu argumento, dá mais solidez, é um argumento mais confiável, porque eu consigo quantificar, eu não estou usando algo sem fundamentação. Outro aspecto ligado à coesão referencial, que é observado no meu texto, diz respeito à escolha de palavras, por exemplo. Quando eu repito muitas vezes a mesma palavra, eu posso ser penalizado pela repetição de palavras, ou seja, eu não estou conseguindo fazer essa coesão referencial. É preferível que eu use sinônimos, para que essa construção no meu texto, as referências de palavras, eu consigo retomar aquela ideia por meio de um sinônimo, aquela palavra por meio de um sinônimo, eu demonstro que eu consigo usar bem essa coesão referencial. Outra forma de coesão é a coesão sequencial, ou seja, ela diz respeito à interdependência entre os enunciados, entre aquilo que você diz no texto. De que forma você relaciona uma parte do texto com a outra. Eu posso fazer essa manutenção temática por meio de palavras no mesmo campo de sentido, porque são palavras referentes ao mesmo tema, ao encadeamento entre as orações, principalmente por meio do uso de orações subordinadas. Eu tenho as orações adverbiais, as adjetivas, e aí eu vou construindo essa sequência de argumentos por meio desses recursos sintáticos e, claro, os nossos conhecidos conectivos, que são os mais observados na redação do Enem. Então, eu posso fazer o encadeamento das ideias por meio dos operadores argumentativos. E aí eu vou ter uma relação de conectivos que podem ser usados para que eu consiga fazer essa ligação. E aqui entra o meu repertório de recursos coesivos. De que forma eu uso todos aqueles conectivos. Porém, no entanto, todavia, um conectivo de conclusão, portanto, dessa forma. Então, nós temos vários conectivos usados em determinadas situações para construir uma sequência, para eu interligar as minhas ideias. Nós vamos deixar para vocês uma lista de conectivos. Então você acesse o link na nossa bio, deixe o e-mail para que a gente possa enviar para você essa lista. E também vamos deixar disponível essa lista de conectivos, assim como outros materiais interessantes relacionados às competências cobradas na redação do Enem.